Esse é um projetor HY300 que era de um inscrito e ele não está mais funcionando. Então no vídeo de hoje eu vou tentar fazer o conserto desse aparelho. Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Seguinte galera, há 2 semanas atrás eu estava lendo os comentários do meu vídeo de manutenção do HY300, aquele que eu fiz a limpeza das lentes e tal, e teve um cara que comentou lá no vídeo o seguinte: o meu durou 2 semanas e foi de F. Então eu vi aquele comentário e pensei, pô, talvez seja alguma coisa interessante para eu poder mostrar aqui no canal também. Então eu conversei com ele, perguntei se ele gostaria de vender o projetor para mim mesmo com defeito, para eu poder tentar fazer a manutenção. Ele aceitou, enviou para mim e hoje esse projetor já está na minha mão. Então no vídeo de hoje a ideia vai ser abrir esse projetor, fazer uma avaliação de todo o circuito, ver o que está acontecendo, comparar com o projetor que eu já tenho para poder ter uma base de correção de qualquer problema que pode acontecer e tentar trazer esse projetor de volta à vida. O fato de eu ter um outro projetor desse já funcionando vai tornar a minha vida um pouco menos difícil. Mesmo não tendo os esquemas elétricos dessas duas placas, da placa fonte e da placa lógica, eu posso me basear no que funciona para poder tirar as medições corretas. Então, sem enrolar muito nesse vídeo aqui, vamos dar uma olhada aqui na bancada e começar a abrir esse projetor para tentar identificar o problema. Bom galera, então esse aqui é o projetor. Ele é um MacCubic, é diferente daquele que eu já tenho. Na verdade, é só a marca que está gravada aqui que é diferente, porque por dentro vai ser totalmente igual. E o problema dele é o seguinte: quando engata o cabo aqui atrás, não acontece nada. Não acende o LED, o projetor não dá sinal, está totalmente morto. Então eu vou abrir ele aqui para dar uma olhada por dentro como é que tá esse carinha, para ver se ele vai dar conserto. Como eu já tenho um vídeo no canal aqui mostrando a abertura detalhada dele, eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo, mas se alguém quiser ver como faz a abertura dele com mais detalhes, é só acessar o cardzinho que eu vou deixar aqui com o vídeo que eu faço a limpeza das lentes. Então eu mostro a abertura completa dele. Então aqui agora eu vou começar engatando de novo o cabo e vou dar uma olhada nas tensões que estão entrando no projetor. Começar medindo a entrada, 220. Agora vamos dar uma olhada nesse capacitor aqui, se ele está carregado. Não está carregado. Aqui nós temos 1.5, tem 0.2, 2.8. Agora vamos desconectar aqui o cabo que vai para a placa, para ver se há algum curto na placa. E vamos medir de novo. 0.8, 0.7, 0.8, 7 e 1.4. Agora um outro teste que eu vou fazer, agora que a fonte está desconectada, é plugar um cabo USB aqui no USB dele e alimentar esse cabo. Não acendeu o LED da placa, então agora vamos ver se tem algum tipo de curto nessas placas. Até agora ainda não deu para identificar se o problema está na fonte ou se o problema está na placa principal. Dá uma olhada nesse capacitor de entrada aqui, não está em curto, 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 não. Esse aqui parece que está em curto. Ao menos a resistência dele está bem baixa. Vamos dar uma olhada nos outros que tem aqui ao redor. Bom, para ficar mais fácil de mexer, eu vou remover as duas placas aqui do projetor. E para conseguir testar essas duas plaquinhas, galera, eu vou fazer o seguinte: vou pegar o projetor que eu já tenho, que está aqui aberto. Esse aqui funciona, é o meu projetor que eu uso, e vou testar as duas plaquinhas separadamente. Então aqui eu vou começar alimentando a placa principal para ver se ela acende o LED. Vou posicionar ela aqui em cima e vou engatar o cabo de energia. Não acendeu o LED. Então provavelmente o problema está nela mesmo. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a fonte do outro projetor
e vou colocar nessa placa para ver se ela vai acender o LED. Vou usar o conector do outro projetor para evitar qualquer curto. Vou encaixar o cabo de energia. E o LED acendeu, galera. Então quer dizer que a fonte dele está funcionando normalmente, o problema está na placa lógica. Bom, agora que eu estou com acesso na parte de baixo da placa, então vamos medir os capacitores daqui também, para ver se a gente encontra algum curto nessa parte. Então vou começar aqui pelos de entrada. Normal, 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 normal. Curto, do lado da bobina, normal. Curto, medir esse aqui do cantinho também, normal, normal. Agora vamos dar uma olhada nesse de entrada, normal. Aqui não é capacitor. Dá uma olhada nesse aqui, normal, 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 normal. Esse está em curto. Dá uma olhada nesse aqui de baixo também, normal. Esse tem uma resistência bem baixa. Talvez seja um curto. Olhando aqui no meu outro projetor, galera, aproveitando que ele está ligado na tomada, eu consegui identificar que essa linha aqui está em curto. Não necessariamente aquele capacitor, mas a linha inteira, ela é de 3.3 volts. Então tem um curto nessa linha aqui. Talvez seja algum capacitor, talvez seja algum outro componente, mas já é uma boa pista para a gente poder seguir. Bom, então o que eu vou fazer é remover esses capacitores que eu detectei o curto para começar a isolar na placa onde está o problema. Aqui então eu vou começar tirando esse capacitor de cima. Eu vou usar o soprador térmico para fazer a remoção. Pode não ser a melhor opção. Eu poderia tirar com ferro de solda? Poderia. Mas eu acho que vai ser mais fácil e mais rápido com a estação de solda mesmo. Capacitor removido. Vamos ver o curto aqui se continua. O curto continua. Vamos reservar ele aqui do ladinho para não perder. Aqui na parte de baixo nós tínhamos curto aqui, aqui e aqui. Então vamos tirar esses três. Curto ainda. Curto ainda. Curto ainda. É, galera, parece que eu achei. Parece que era esse carinha aqui mesmo. Eu vou colocar os outros capacitores agora de volta, para não deixar eles soltos da bancada. E vou fazer o teste de novo de continuidade. E agora vamos fazer uma última medição aqui. Essa placa está bem quente. Então aqui, ó, galera, tá o capacitorzinho que eu tirei, que a princípio está em curto. Vamos medir ele para ver se fecha o curto mesmo. É, ó, curto no capacitor. E agora se eu faço a medição nas trilhas, pegar um aterramento qualquer aqui, pode ser do conector. Nesse lado é o terra mesmo. E nesse lado ele já não tem mais aquela resistência, então já não está mais em curto. Se eu medir aqui do outro lado também, pegar um aterramento aqui desse conector aqui, esses capacitores aqui, esses três que antes nós tínhamos um curto, medindo agora, esse aqui é o negativo, medido do outro lado, ele já tem a resistência normal do capacitor.
do outro lado normal, e no terceiro e último capacitor negativo e do outro lado normal. Então o problema desse projetor não ligar era esse capacitorzinho. Agora eu vou usar minha outra placa para descobrir qual que era o valor dele e achar um outro para colocar aqui no lugar e depois a gente pode testar. Bom galera, então o fato de eu ter um outro projetor igual a esse facilitou bastante o trabalho, porque eu teria que descobrir qual que é o valor desse capacitor que eu tirei. E sem um projeto da placa ficaria um pouco difícil, teria que ser meio que no chute. Mas como eu tinha outro projetor, eu tirei a placa dele, fui lá, saquei esse capacitor fora e fiz a medição dele. Então eu descobri que ele é de 10 micro. Então agora o que eu vou fazer é pegar uma placa sucata que eu tenho aqui, de um MacBook, achar no meio desses capacitores um capacitor de 10 e transferir para a plaquinha do projetor. Vamos lá, vamos medir esse daqui. Vou deixar ele na escala de 20 micro. Vamos ver qual que é o valor dele. Acho que eu não estou conseguindo o contato aqui. E nunca mais eu vou ver esse capacitor na vida. Ele pulou que nem uma pulga. Então vamos ver se eu acho outro. Oh, na verdade ele tá aqui. Ele só se escondeu mesmo. Vamos lá. E é de 10. Esse multímetro dá um pouquinho de diferença, mas ele é de 10 mesmo, ó. Tá batendo em 10 micro. Então beleza, eu já posso colocar esse aqui no projetor e fazer o teste. Esse capacitor eu vou colocar nesse ponto aqui, onde eu tirei aquele que estava em curto. Então eu vou botar um pouquinho de fluxo só para facilitar o trabalho. Agora eu vou fazer uma última medição aqui, só para ter certeza que o curto não ressurgiu depois que eu coloquei o capacitor. O lado negativo, obviamente, vai dar o curto, porque é tudo uma linha só. E do outro lado, agora está dando a resistência normal. Então agora para testar, eu vou conectar a fonte na placa. E se tiver algum outro componente, vai fechar o curto de novo. E se for só aquele capacitor ali mesmo, o LEDzinho vermelho aqui do cantinho vai acender, como se o projetor estivesse em standby. E o LEDzinho acendeu, galera. Vou dar o comando de Power On para ver se o LED fica azul. E ficou. A princípio, tá resolvido. Então agora o que resta é só remontar o projetor inteiro e tentar ligar para ver se ele vai funcionar. Mas antes de ligar, eu vou fazer uma limpeza também nessa placa, onde eu coloquei o fluxo de solda, para não deixar a plaquinha toda melada. Com um pouquinho de álcool isopropílico, uma escovadinha. Em cima também. E do outro lado a mesma coisa, nesse outro capacitorzinho aqui. E agora sim, agora eu já posso remontar todos os componentes. Conectar o fio do LED, o fio do cooler, a entrada de alimentação da fonte para a placa lógica e o conector do sensor
de infravermelho. O conector de energia eu vou colocar de volta no lugar e fazer mais um testezinho antes de fechar ele totalmente. LEDzinho vermelho aceso aqui atrás e vamos tentar ligar ele. E funcionou, galera. Ele já está projetando aqui, ó. Já está saindo a imagem do projetor, ele está inicializando. Agora eu vou só colocar a carcaça e faço uma projeção na parede para vocês verem que está tudo ok mesmo. Vou colocar esse dissipador de volta. Bom, galera, então o projetor já está posicionadinho aqui. Então o LED vermelho já está aceso, porque eu já conectei na energia. Então vamos ligar ele. Eu vou fazer essa projeção bem de perto, tá? Ele não está muito longe da parede. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. E é isso aí, galera. O projetor está funcionando perfeitamente. Controlinho funcionando ok também. Tá dando imagem. Vamos ver se ele encontra as redes Wi-Fi. Já está detectando todas as redes aqui, normalmente. E é isso aí. Projetor funcionando então, galera. O meu outro projetor está aqui. Eu vou ligar ele também, só para ninguém dizer que eu tirei peça de um para colocar no outro. Deixa eu desligar esse. Voltar aqui para trocar o cabo de lugar. Colocar aqui no outro. Acender o LEDzinho vermelho também. Vamos ligar ele. Então tá aí o meu outro projetor ligado também. Bom, galera, então esse conserto foi um pouco mais fácil do que eu imaginava que seria. O fato de eu ter um outro projetor funcionando ajudou bastante mesmo. Eu pude testar as duas placas separadas para poder focar só onde realmente estava o problema. Então, de cara, eu já consegui eliminar a fonte e esse foi um grande passo para eu conseguir evoluir nesse conserto. Uma coisa que também ajudou bastante no conserto foi o fato da placa lógica do HY300 ser um circuito bem simples e ter poucos componentes. Então foi bem fácil aí de isolar a parte de 5 volts, a parte de 3.3, a parte de 1.1, para a gente conseguir chegar até no componente ruim. Independente também do componente que tivesse dado problema, tirando se fosse uma memória em curto ou o processador em curto, foi bem fácil de trocar, porque são componentes simples também utilizados nesse circuito, não tem nenhum circuito integrado muito específico sendo usado. São só reguladores, capacitores, resistores, tudo bem fácil de trocar. Mas então é isso para o vídeo de hoje, galera. Então agora o HY300 já está funcionando. E se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like para dar aquela forcinha boa, fechou? Valeu!